Bom dia, crianças. Hoje voltamos com o nosso livrinho de ciências, mas fazendo uma revisão, né, do conteúdinho que a gente já viu anteriormente, já fizemos as atividades. Então hoje vamos só recapitular um pouco do que nós já vimos no nosso livrinho de ciências, certo? E o nosso conteúdo que a gente viu foi sobre o quê? Sobre os estados físicos da água, as mudanças de estados físicos da água. A água natural, que a água potável, que ela apresenta três propriedades, como nós vimos na aula anterior. Ela é incolor, ela não tem cor, né, como a gente viu. Ela é insípida, ela não tem sabor. E ela é inodora, ela não tem cheiro. Então são as três principais características da água potável, a água que é própria para o consumo humano, né? E ela apresenta-se na natureza em três estados físicos, a água. Ela apresenta no estado líquido, como nós estamos vendo aqui. Onde nós encontramos água no estado líquido? Encontramos nos rios, nos riachos, nas represas, nos oceanos, nos poços, açudes, né? Nós encontramos a água no estado líquido, certo, gente? Depois nós temos a água no estado sólido. Sólido, como nós estamos vendo aqui, a água no estado sólido. Aí você observa que é o quê? São, por exemplo, ó, os cubinhos de gelo. A água, a uma baixa temperatura, ela o quê? Ela passou do estado líquido para o estado sólido, que como você está vendo, o bloquinho de gelo. Onde que eu posso encontrar essa água no estado sólido, gente? Eu posso encontrar na chuva de granizo, né? No granizo, na neve, no iceberg, né, que nos blocos de gelo que ficam flutuando dentro dos mares e oceanos. Então a gente encontra água no estado sólido. E depois nós vimos também, nós temos a água no estado gasoso, como a gente observa aqui nessa imagem. A água no estado gasoso é o vapor d'água no próprio ar que nós respiramos e também representada nessa imagem aqui que você está vendo, a chaleira, né, que ela está o quê? Ó, fervendo, a fumaça que está saindo aqui. Então é o estado gasoso. Então a água ela se encontra nesses três estados na natureza: no estado líquido, no estado sólido, no estado gasoso. E aqui também, só lembrando, a gente já viu, né, essa imagem aqui na aula anterior, mas hoje é uma revisão, então por isso que a tia está voltando tudo novamente, sobre as mudanças de estados físicos da água. Aí nós temos aqui, lembrando que a água, ela muda de estado físico do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, quando há uma mudança de temperatura, quando há um aumento de temperatura ou quando também há uma diminuição na temperatura. Por exemplo, quando eu tenho, né, aqui ó, o gelo, representado aqui nessa imagem, no estado sólido, quando ele vai, eu tiro ele, né, do congelador, da geladeira, do freezer, coloco ele a uma temperatura normal, ela vai o quê? Ela vai passar para o estado líquido. Ela vai sofrer o quê? O processo chamado de fusão. Então, o que é a fusão? É quando ela ocorreu esse aumento de temperatura. O que é a fusão? É a passagem da água do estado sólido para o estado líquido. Houve o quê? Um aumento na temperatura, certo, gente? Então, a água passou do estado sólido para o líquido. Vaporização. Quando você vê a vaporização, a água que estava no estado líquido e ela passou para o estado gasoso. É a vaporização. Houve um aumento também na temperatura, né? Você tem a água normalzinha. Na nossa casa, por exemplo, quando a mamãe vai fazer o arroz, coloca a água na panela, né? Ela vai, depois coloca o arroz, né? Ela vai sofrer o processo de vaporização. Aquela água que estava ali, ela vai evaporar, né? Ela vai aqui, ó, do estado gasoso. Certo? A vaporização, então, é a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso. Depois nós temos a condensação. O que é a condensação? É a água aqui, ó. É a passagem da água do estado gasoso para o estado líquido, certo? A condensação. Depois nós vamos ter o que? A solidificação. O que é a solidificação? É a passagem da água do estado líquido para o estado sólido, né? Nós temos aqui o que?
aqui embaixo nós temos o que? A diminuição na temperatura, para que ocorra essa mudança de estado físico, solidificação e condensação. Há uma diminuição na temperatura, viu, gente? Você tem aqui a água no estado líquido, por exemplo, normal, como você vê aqui no copo, é a água no estado líquido. Quando você pega ela e coloca ela a uma baixa temperatura, quer dizer, você coloca ela no congelador da sua casa, ela vai, com o passar do tempo, depois você vai observar, ela vai estar assim, ó, no estado sólido. Então, isso aqui é o processo que a mudança, né, com a diminuição da temperatura, ela passou do estado líquido para o sólido. É a solidificação. Essa mesma aguinha aqui, se você colocar lá, ela vai, ó, ficar o cubinho de gelo. Ela vai passar para o estado sólido, certo? Depois, gente, o nosso outro conteúdo que a gente viu foi sobre o ciclo da água da natureza, né? A água, como você observa nessa imagem, a água dos rios, mares e oceanos, aqui embaixo, bem representada pela cor azul, ela vai evaporar, né? A partir do momento em que ela é aquecida pelo calor do sol, ela evapora. Então, gente, em dias mais quentes vai haver mais evaporação. Então, essa água, quando aquecida pelo calor do sol, ela evapora. Quando ela evapora, ela sobe aqui, ela vai se condensando, ela vai formando as nuvens, né? Como você observa que ela vai formando as nuvens. E logo em seguida, quando essas nuvens elas estão bem pesadas, bem mais fortes, elas não conseguem, elas não seguram mais, aí elas vão o quê? Elas vão ser precipitadas em forma de chuva, ela vai descer, né, em forma de chuva, no estado que, ó, líquido, certo? Então ela vai descer. E aí novamente ela vai o quê? Alimentar os mares, rios e oceanos. Então, por isso o nome ciclo da água. É um ciclo, gente, ó. Ele está o tempo todo acontecendo na nossa natureza, né? Graças a Deus temos água, né? Água em abundância, é um recurso natural indispensável na nossa vida, né? E é interessante demais, é um ciclo. Ele tá sempre o que? Se reiniciando. Não vamos esquecer, certo, gente? Então, vocês agora são convidados a pegar uma folhinha branca, né, como essa, pode ser de a folha A4, e vocês são convidados a reproduzirem, a desenharem, né, coloca o nome em cima, ciclo da água na natureza, e você vai reproduzir esse desenho, você vai desenhar e você vai pintar logo em seguida. E logo que você fizer isso, você vai pegar a folha e vai colocar junto às atividades impressas que você tem na sua casa. Coloque lá juntinho na folhinha desenhada, certo? Não esqueçam, faça direitinho, reproduza esse ciclo da água, faça o desenho, faça os mares, rios e oceanos, faça a natureza do lado, as nuvens em cima, o sol, né? Faça tudo direitinho, pode fazer as setas, pode colocar o nome dos processos também, da mudanças de estados físicos da água, que entra a evaporação da água, que entra a condensação aqui, certo? Vocês podem ilustrar isso aqui, pintar, certo? E logo depois você pode estar anexando a folha, né? Que você fez o desenho, você coloca ela junto com suas tarefinhas impressas e manda para a tia, né? Depois, quando a tia marcar o dia de entrega das atividades impressas, que a tia ainda não marcou, certo? Então, façam, capricha e um abraço. Até a próxima aula.